No vídeo de hoje, nós vamos estudar um pouquinho sobre essa redenção da humanidade. O que seria essa redenção? O que seria essa salvação? E automaticamente, quando a gente fala de salvação, a gente fala da figura de Mashiach, da figura do Messias, que é o Salvador, que é o Redentor. Mas quando a gente fala do Messias, a gente precisa saber qual é a principal função do Messias. E a principal função do Messias é a ressurreição dos mortos. Porém, para haver a ressurreição dos mortos, é preciso a necessidade de um sacrifício. E os apóstolos falam muito bem sobre isso, explicando os profetas nesse sentido. Porém, para entender essa questão da ressurreição dos mortos, a gente precisa se livrar de alguns conceitos, que é entender como funciona a morte e entender o que acontece no pós-morte, ou seja, se livrar de alguns conceitos, de algumas filosofias sobre o pós-morte, que é contrário à ideia, que é contrário à doutrina da ressurreição dos mortos, né? Automaticamente, quando a gente vai se livrar de alguns conceitos sobre esse pós-morte, a gente precisa entender o contexto original da palavra inferno, né? E da palavra lago de fogo. Quais são as palavras que foram traduzidas por inferno, por lago de fogo, entender o contexto original disso, saber como tudo isso se encaixa nessa questão da redenção. Automaticamente, quando a gente vai falar de inferno, lago de fogo, vai se livrar de alguns conceitos sobre o pós-morte, a gente vai precisar explicar também a parábola do rico e do Lázaro, né? Porque muitas pessoas acreditam que essa parábola é um indicativo do que acontece no pós-morte. Vamos estudar juntos? A primeira coisa é saber o conceito de Mashiach. Mashiach é a palavra que em português seria Messias, né? Seria ungido. É a figura do Redentor, a figura do Salvador. Mas esse Salvador, ele vem salvar o quê? Ele veio salvar aquilo que foi perdido, né? Yeshua fala sobre isso lá em Mateus 18:11. E o que foi perdido é a vida eterna, né? Ou seja, o homem tornou-se mortal, tornou-se sujeito à morte e a morte reinou sobre todos os homens. Então, para a gente entender um pouquinho esse conceito, a gente precisa voltar lá desde o início, né? Adão, que é o primeiro homem, Adão, ele foi criado no Jardim do Éden e ele vinha em plenitude, vinha em harmonia, reinava no Éden, né? E o Eterno fez uma aliança com Adão, né? Falou que ele dominaria sobre tudo, né? Mas ele não poderia provar daquele fruto do conhecimento do bem e do mal. Adão, ele reinava plenamente ali e depois ele recebeu essa tentação da serpente, né? E a serpente, ela chega justamente falando sobre essa questão. Olha, é verdade que vocês não podem comer de nenhuma das árvores do jardim, né? E Adão, ele vai e explica, não. Na verdade, Havá explica isso, né? Nós podemos comer de todas as frutas, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu acredito que essa árvore do conhecimento do bem e do mal seria um prêmio para um momento oportuno, onde o homem realmente estivesse pronto para conhecer o bem e o mal, mesmo assim rejeitar o mal e escolher o bem. Mas o homem se antecipou, né, e provou esse conhecimento do bem e do mal antes da hora. E a serpente, ela fala uma palavra que ecoa na teologia de hoje em muitos lugares, né? A serpente falou, olha, embora o Eterno falou que você certamente morrerá se comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, né? Você não morrerá, né? Mas você será como o próprio Deus, né? Sabendo o bem e o mal, vossos olhos se abrirão, né? Então, essa foi a doutrina da serpente, né? A serpente aqui a gente pode personificar como se fosse a morte, como se fosse o inimigo, né? Então, a gente vai usar essa metáfora para poder entender essa teoria da redenção. E você vai ver que, de fato, quando Adão e Havá, né, o primeiro casal ali, Adão e Eva, quando eles provam desse fruto do conhecimento do bem e do mal, de fato, os olhos deles foram abertos. Então, será que a serpente não mentiu? Não, a serpente mentiu sim, mas ela falou uma meia-verdade, né? Ela falou que realmente os olhos dele iriam se abrir, eles seriam como Deus, né, conhecendo o bem e o mal, mas ela falou que eles não morreriam. Mas se você for analisar literalmente, eles não morreram naquele momento. Porém, a profecia, quando o Eterno fala certamente morrerás, ele não fala que é uma morte instantânea. Eu interpreto essa forma de certamente morrerás como se, a partir daquele momento, o homem tornou-se mortal. Ele começou a contar sua contagem regressiva
a coisa mais certa de todo mortal. Assim que a gente nasce, já inicia uma contagem regressiva para a nossa morte. Né? Então, veio a punição do Eterno, e a punição do Eterno foi justamente isso, né? Certamente morrerás. Tá? A gente vai ver isso aqui nas referências que eu coloquei para vocês. Eu não vou ficar falando, mas você pode dar um clique no vídeo, uma pausazinha no vídeo, para poder acompanhar aí na sua Bíblia essas referências. E veio as punições do Eterno. O Eterno começou com a punição com a serpente, né? A serpente, e a punição para a serpente, essa figura metafórica aqui, é que ela vai rastejar, vai comer o pó da terra, né? E vem a primeira profecia sobre Mashiach, sobre o Messias, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente dela, né? Ou a sua semente, né? E ele te ferirá a cabeça, tu ferirás o calcanhar. Então significa que o Mashiach vai vencer, mas para o Mashiach vencer, ele vai ter um ferimento, né? Embora ele vença a batalha final, mas ele vai precisar sofrer, ele vai ser ferido. Então essa é a primeira profecia messiânica, a primeira profecia de Mashiach, que aparece lá no comecinho, lá em Gênesis 3. Né? E as punições de Havá, que é a mulher Eva, né? E Adão, são que eles vieram do pó, e ao pó eles retornarão. Parece simples, né? Na verdade é simples, mas a filosofia contemporânea, a filosofia fora do contexto original, ela termina atrapalhando tudo que está aqui de forma bem simples. Observe que o homem ele foi criado no 6º dia da criação, como você pode ver nas referências bíblicas aqui, entre parênteses. E quando o homem foi criado no 6º dia da criação, a matéria-prima utilizada para fazer o homem já existia antes do 6º dia da criação, mas o homem ainda não existia. O Eterno usa a terra, né, o barro, pó da terra, né, para formar o homem, e sopra ali o espírito, né, que já existia, para que o homem seja feito alma vivente. Né? Então o homem começa a existir, começa a ser vivo a partir daquele momento. Parece simples. Né? Então o Eterno usa duas coisas, né? Tanto o pó da terra quanto o espírito ali, o fogo de vida, a energia vital, e o homem começa a ser alma vivente. Então, como matéria básica para a formação do homem, nós temos duas coisas e não três. Né? Ah, mas eu aprendi que o homem tem espírito, alma e corpo. Mas, na verdade, duas coisas são essenciais para a formação do homem. O homem é uma alma vivente, né? A gente pode dizer que o homem tem uma alma de uma forma metafórica na questão dos sentimentos, na questão das emoções, que é uma derivação do corpo, é uma derivação do cérebro do homem. Né? Mas, em questão de formação básica, o homem ele tem ali duas coisas, né? Tanto o corpo quanto o espírito, que é a sua energia vital. O homem começou a existir a partir daquele momento. E existência é vida. Automaticamente, o oposto de vida é morte, e morte é inexistência. Parece simples, mas a teologia contemporânea interpreta de uma forma diferente. Que a morte é uma mudança de fase, mas quando a gente vai para o contexto original, morte é justamente o oposto de vida. E se vida é existência, morte é inexistência. Então o pó volta à terra como era, né? O espírito volta para Deus como era. Né? Então, como era, em que sentido? Como era antes do 6º dia da criação. Então, o que o homem era antes do 6º dia da criação? Nada. Ainda não existia. Né? E o Eterno, ele é fiel, né? E ele é poderoso. O Eterno ele não pode cancelar uma palavra que ele mesmo fala, porque senão ele deixa de ser fiel, ele perde a sua fidelidade. E quando o Eterno fala que o homem tornou-se mortal, né, como é que esse plano de redenção vai ser possível? Né? O Eterno ele não faz o que ele quer. Né? Ele precisa seguir um padrão de fidelidade, de justiça. Então, na Cabalá judaica, né, na filosofia judaica, existe um conceito de autolimitação. O Eterno ele se autolimita para que as coisas possam existir. Esse conceito em hebraico é chamado de tzimtzum, né, que é a contração, é o autoencolhimento, é a autolimitação do Eterno. E para não ficar só na Cabalá, a gente vai entrar na Bíblia de fato. Né? O Eterno ele tem uma autolimitação de caráter. Isso significa que o Eterno ele limitou-se a si mesmo para que nós possamos entendê-lo, para que nós possamos compreendê-lo, para que nós possamos saber que existem determinados tipos de coisa que o Eterno não vai fazer, porque não faz parte do seu caráter. Isso você pode acompanhar, por exemplo, em Números 23:19. O Eterno ele não pode mentir.
Né? Então é uma autolimitação, é uma limitação que o Eterno impôs a si mesmo, que ele não vai mentir. Se ele prometeu alguma coisa, ele vai cumprir aquilo ali que ele prometeu. Também o Eterno tem uma autolimitação de poder. Né? O Eterno ele não pode ser tentado por ninguém. O Eterno é superior de tudo, é Senhor de tudo. Então ninguém pode chegar e tentar ao Eterno, né? Nem dizer que o Eterno tenta alguém. Tiago fala sobre isso lá na sua carta. Né? Outra autolimitação de poder é sobre alguém poder vencer o Eterno. Não pode, é impossível. Né? O Eterno não pode morrer. Né? O Eterno não pode ser vencido. Saulo, nessa filosofia, Saulo de Tarso, ele diz o seguinte, que se o Eterno fosse fraco, a sua fraqueza seria muito superior a qualquer criatura. Né? Ele fala literalmente aos homens, mas a gente pode entender que nenhuma criatura pode vencer o Eterno, mesmo na sua fraqueza, né? Porque a sua fraqueza e a sua falta de sabedoria ainda seria superior a toda a sabedoria existente e a sua fraqueza ainda seria superior a qualquer força existente. Então, se a gente percebe esse padrão do Eterno, como é possível o Eterno trazer a ressurreição dos mortos? Como é possível o Eterno conquistar novamente aquilo que foi perdido? Né? Então a aliança foi quebrada, né? A morte veio como consequência e um novo contrato foi estabelecido. Dessa vez o contrato foi estabelecido com a morte, com a serpente. Né? Embora a serpente recebeu suas punições, né? A morte ela começa a reinar, ela começa a estabelecer certo poder sobre todos os homens. Né? E Adão e Havá tornaram-se mortais, né? Pais mortais geram filhos mortais. Não tem como, né, um casal de elefante gerar um filhote de leão. Não tem como. Você gera aquilo que você é. E aí a morte dominou sobre toda a humanidade. A criança que não tem pecado nenhum, ela já nasce mortal. Por quê? Porque foi feita pais mortais. Então, uma criança não morre porque ela tem pecado. Né? Embora alguma teologia chame isso de pecado original, né? Eu não vou entrar nesse mérito aqui de dizer que é pecado original, né? Porque pecado é errar o alvo, né? Do hebraico do ratá, mas eu entendo o conceito e faz sentido quando a gente aplica nesse contexto de dizer que é como se fosse uma consequência do pecado dos primeiros pais. Né? Então, se os pais já são mortais, automaticamente, como consequência, os filhos vão ser mortais. Então, como é possível retornar? O Eterno não é, aquela linguagem popular, o dono da bola que faz o que ele quer. Né? O Eterno tem que agir dentro da justiça que ele mesmo estabeleceu. Então, se o Eterno é infalível nesse contrato que ele faz, né, a única pessoa que poderia quebrar o contrato é a outra parte. No caso, é a morte. Né? Então, a morte precisava falhar para que esse contrato fosse anulado. E qual é a forma da morte falhar? Né? O Eterno fala da semente da mulher, ou seja, a figura de Mashiach. Então, Mashiach, ele entra aqui como o agente da redenção. E qual seria o plano dessa redenção? Né? Mashiach precisa conquistar esse direito de ressurreição dos mortos, para que Deus não seja considerado injusto. Né? Então, Mashiach ele precisava vir como Adão, né? Então ele precisava vir como se fosse um segundo Adão, né? Ou na filosofia judaica, como se fala o Adão Kadmon. Paulo fala sobre isso lá em 1 Coríntios 15, 45, né? O segundo Adão, porque ele teria um nascimento semelhante a Adão. Né? Ele não seria um extraterrestre, não seria um ser sobrenatural, seria um Adão como ele foi feito antes do pecado, ou seja, ele nasceria diretamente do Eterno, ele seria feito pelo Eterno. Por quê? Porque se ele viesse de formas naturais, né? Filho de uma mulher, filho de um homem, ele herdaria essa mortalidade. Né? Então a mulher entra ali como uma barriga de aluguel, né? E o Eterno ele cria aquele ser dentro da mulher. Né? E como se Adão, como o Eterno criou Adão da própria terra. Né? Então Yeshua ele não está sujeito à morte, porque ele não herda essa mortalidade de seus pais. Né? Porque ele vem como o próprio Adão. Mas também ele não pode cometer nenhum tipo de erro, como o primeiro Adão cometeu, porque se ele comete um erro, se ele peca, ele se sujeita à morte, como o primeiro Adão não era sujeito à morte, mas pecou, desobedeceu ao Eterno, errou o alvo, né, ratá, do hebraico, então ele fica sujeito à morte, né? A morte tem poder sobre ele, mas segundo as escrituras, Yeshua não comete pecado. Mesmo assim, a morte vai e lhe ataca, né? Ele se entrega nessa morte. Então, a filosofia judaica percebeu, né, que o Mashiach, ora ele vem como rei, como aquele que vence, como conquistador, mas ora ele vem como o sofredor. Né? Então,
criou-se, muito antes de Yeshua nascer, né, como homem, criou-se uma teoria, né, uma filosofia de que seriam dois Mashiach. E como existe o reino do norte e o reino do sul, como existia, criou-se uma teoria de que existiria um Mashiach Ben Yosef, ou seja, representando o reino do norte, a casa de Yosef, né? E o Mashiach Ben David, representando o reino do sul, né? A casa de Judá. Ou então, uma pessoa só que fizesse as duas funções, né? E Yeshua cumpre todos esses requisitos de Mashiach Ben Yosef, né? Embora ele não seja do reino do norte, né? Ele seja de Judá, de fato, né? Ele é uma pessoa cumprindo as duas funções, mas primeiro ele precisa cumprir essa função de Mashiach sofredor para ele poder conquistar o direito à ressurreição dos mortos. Então ele nasce como Adão, como eu falei no slide anterior, na lâmina anterior, né? Então vem as profecias dizendo sobre essa semente da mulher, e nas próximas lâminas a gente vai um pouquinho aprofundar o que seria essa semente da mulher, já que mulher, no contexto original, não tem semente, não tem sêmen, né? Então, talvez seja uma forma justamente do Eterno querer dizer que esse nascimento vai ser de uma forma sobrenatural, né? E ele também ele não erra, ele não falha, ele não peca como Adão pecou, ele morre de forma injusta. Então, com isso, a morte quebra a sua parte no contrato, anulando a cédula de dívida, né? Anulando aquele poder que a morte tinha sobre todos os homens. Com isso, né, Yeshua conquista o direito à ressurreição dos mortos de forma legal, né, sem o Eterno dizer que é o dono da bola, querendo impor, olha, tudo bem que a morte conquistou o direito lá no Éden, mas a partir de agora os mortos vão ressuscitar, né? Ressuscitem mortos. Não é bem assim. Tem que existir uma justificativa, tem que existir uma permissão legal para isso, uma legalidade para isso, né? Então, pelo sacrifício de Mashiach, nós somos restaurados. O profeta Ishayahu, né? O profeta Isaías fala isso lá em Isaías 53, 5. Né? E a ressurreição dos mortos ela foi conquistada, como você pode ver aí nas referências. Né? Agora, falta a segunda parte. O Mashiach Ben Davi, a paz mundial, o reino de David, a glória de Israel, o retorno ao Éden. Essa parte ela ainda não foi trazida, porque no tempo do Eterno ela será restaurada. Mas a gente precisa entender que para chegar à paz mundial, para chegar ao reino de Davi, o cumprimento final de todas as profecias, a morte precisaria ser vencida. Né? O Mashiach Ben Yosef, né, da teoria, precisava conquistar esse direito. Embora a gente saiba que a teoria do Mashiach Ben Yosef Ben David é uma tentativa de enxergar como seria o Messias sofredor e o Messias vitorioso, a gente entende hoje em dia que uma pessoa só consegue cumprir os dois papéis em momentos distintos da história. Foi exatamente o que Yeshua fez. Né? Yeshua ainda não trouxe as últimas partes da profecia, como Mashiach Ben Davi, como aquele que vem vitorioso, né? Mas ele conquistou esse direito. Então, vem a pergunta, quando retornaremos ao Éden? Os próprios apóstolos, os próprios discípulos de Yeshua, fizeram essa pergunta a ele assim que ele ressuscitou, né? Perguntaram, és agora que restaurarás o reino a Israel? Todos estão ansiosos por esse momento, né? Mas, no momento certo, Yeshua, com ordem do Eterno, vem restaurando, né? A paz mundial, vem cumprindo o final das profecias. Agora, depois de tudo isso que eu contei para vocês, vocês podem me perguntar qual seria a diferença, então, entre o antes e o depois da ressurreição de Yeshua. A única diferença que você vai ter é simplesmente saber que o direito da ressurreição já foi conquistado. Só isso. Diferença nenhuma vai haver. Agora a gente sabe que várias correntes teológicas se debruçam sobre o tema e vão dizer que houve diferenças, que antes de Yeshua era de um jeito, depois de Yeshua ficou de outro. Né? E quando eu falo para você, inicialmente, que o homem é formado por duas matérias primordiais, né? Você pode me dizer, não, mas existe lá versículos na Bíblia, por exemplo, em 1 Tessalonicenses, em Hebreus, né, que fala sobre espírito, alma e corpo, dando a entender como se o homem fosse composto por três partes. Né? Então, o homem é dicotômico, né? É dicotomia ou a tricotomia? Né? Então, como é que eu entendo essas questões? Né? Lá em Devarim, por exemplo, no livro de Deuteronômio 6:5, fala sobre amar ao Eterno de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todas as nossas forças. Né? Então,
No hebraico a gente vai intensificando as palavras, né? Vai repetindo as palavras, vai falando sinônimo dessas palavras para intensificar, para dar um peso maior a essas palavras. Então, o estilo poético do hebraico de falar, né? Por exemplo, lá em Isaías 44, verso 2, o Eterno chama Yaakov, né? E depois ele fala um sinônimo, Yeshurun. Não são duas pessoas, são a mesma pessoa, mas uma forma de intensificar, uma forma de poética de se falar. E às vezes as pessoas não conseguem entender muito bem o contexto judaico e analisa, né? Como se fossem três palavras distintas que apareceu, como se fossem três palavras distintas que apareceram no verso, e cria uma doutrina em cima disso, como se o homem tivesse três partes principais para a sua formação, né? Então, como é que eu entendo, né? Tessalonicenses, por exemplo, a primeira carta de Tessalonicenses que fala sobre espírito, alma e corpo. Eu acho que o espírito aí é sinônimo de razão, alma sinônimo de emoção e corpo o nosso físico, né? Como se servíssemos ao Eterno com toda a nossa razão, emoção e as nossas ações, nosso físico, né? Em Hebreus também é a mesma essência, né? Emoção simbolizando aí a alma, né? E a razão simbolizando o espírito. Né? Então assim é a minha leitura em relação a esses textos, né? Para vocês conseguirem aprofundar melhor essa questão de espírito, de alma, né? Os animais, eles também têm espírito. Tem muita gente que fala que não, que o espírito só é do homem, mas se você for ler, principalmente nos textos originais, porque às vezes os tradutores pegam a palavra ruach, que significa espírito, e traduz por fôlego, traduz por outras coisas, né? Mas no contexto original, né, sem precisar interpretações de tradutores, você vai ver que os animais também têm espírito, lá em Eclesiastes 3, 18 ao 21, né? Que os animais também vão para o mesmo lugar após a morte que os homens, né? Isso é bem interessante, né? Então, às vezes você vê que a palavra Sheol, por exemplo, aparece traduzido como sepultura, às vezes aparece traduzido como inferno, às vezes aparece traduzido como abismo, né? Mas é uma palavra só. Qual critério os tradutores utilizaram para ficar mudando a palavra, né? Na hora que eles bem entendiam, né? Então, às vezes uma tradução ela é uma interpretação, então a gente tem que tomar cuidado sobre isso, né? A mesma palavra deveria ser traduzida da mesma forma, exceto se houvesse uma justificativa muito boa sobre aquilo, né? Então, o Sheol ele é um lugar físico, é um lugar onde vão os ossos, por exemplo, né? Você pode ler lá, por exemplo, em Salmo 141, verso 7, né? Yaakov acreditava que seu filho Yosef tinha ido para o Sheol e ele também iria ao Sheol, né? Então a gente vai aprofundar um pouquinho o que seria essa palavra Sheol, né? O que foi traduzido por inferno, né? Então Sheol no hebraico é o correspondente para Hades no grego, né? E o que seria isso no seu contexto original? Seria túmulo, né? Seria sepulcro, seria os efeitos da morte, quando a gente quer falar numa forma mais metafórica, né? Os efeitos da morte. Mas também tem outras palavras que são traduzidas também por inferno. Essas palavras é o Gehinnom, né? Do grego Gehenna, que significa lago de fogo no seu contexto original, né? Essa palavra aqui é a única que tem um sentido realmente de um lugar onde vai haver uma certa punição, né? O lago de fogo. E tem também uma palavra que aparece só uma vez lá em 2 Pedro, que fala sobre o Tártaro, que alguns interpretam que seria como se fosse uma prisão temporária de alguns seres espirituais poderosos. Enfim, eu não vou fazer doutrina sobre uma palavra que aparece uma vez só, e ainda mais lá na carta de 2 Pedro. Porém, para conhecimento de vocês, são essas palavras que aparecem traduzidas por inferno, né? E esse lago de fogo, ele é uma coisa que vai ser usada apenas após a ressurreição dos mortos, né? Não é uma coisa que está sendo usada hoje. A Bíblia é bem clara em definir essa questão sobre o lago de fogo, né? Inclusive o próprio inferno vai ser lançado no lago de fogo, né? Mas aí depois de toda essa explicação você pode me perguntar, mas e a parábola do rico e do Lázaro, que fala literalmente o que acontece sobre a vida após a morte? Nessa parábola você pode encontrar lá em Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 31. Será realmente que é uma história, né, que acontece exatamente após a morte, né? Então, primeira coisa a gente tem que saber se é uma história ou se é uma parábola, né? Algumas pessoas dizem que é uma história porque foram utilizadas nomes próprios, né? Então, é impossível ser parábola, professor, porque um nome próprio ali foi utilizado, o nome de Lázaro, então é impossível ser uma parábola. Porém, o profeta Natan, quando vem e conta uma parábola a David Hamelech, né, ao rei David, ele começa dizendo o seguinte: olha, havia um homem, né,
E às vezes as pessoas dizem assim, não pode ser parábola também, porque Yeshua começa contando, olha, havia um homem rico, né? Então ele não pode estar mentindo. Se ele disse que havia, porque havia de fato, né? Mas o profeta Natan também fala, havia um homem, né? Então esse não é um critério, né, muito lógico para a gente dizer, não, se Yeshua falou havia é porque era uma história literal, né? Não pode ser uma parábola, né? Então essa questão do Sheol, né, é onde vão todos os seres vivos, independente de ser bom ou de ser mal, né? Porque significa o quê? A sepultura significa a cova, o túmulo, né? E lá em Eclesiastes está escrito que não há conhecimento, não há projeto, não há sabedoria, não há obra nenhuma lá do Sheol, né? Então, como é que a gente pode interpretar essa parábola do rico e do Lázaro de forma literal? Porque se aquilo ali for de forma literal, né, as coisas são bem complicadas, porque a gente vai ver que Eclesiastes 9:10 não faz sentido nenhum, né? A gente vai ver também que todo rico automaticamente vai sofrer no pós-morte, porque a justificativa para o rico estar sofrendo no Hades não é porque ele foi uma pessoa má, não é porque ele foi uma pessoa estragada. Isso aí é uma interpretação sua fora do texto, né? Se você for ler exatamente o que o texto fala, né? Abraão fala para ele ali, né? O pai Abraão fala para o rico dizendo o seguinte, olha, na sua vida você tem muitos bens, enquanto Lázaro sofreu bastante. Por causa disso, né? Lázaro agora está sendo acalentado, né? E você está sofrendo. Então quer dizer que se a pessoa tiver uma vida boa, ela não merece uma vida boa no pós-morte, né? Então você vê que a interpretação literal dessas coisas não faz muito sentido. Aí você pode dizer, não, mas você teve uma vida boa significa que ele teve uma vida de pecado. Mais uma vez, isso aí é a interpretação do texto. O texto não fala isso. O texto fala simplesmente que por o rico ter uma vida boa, ter uma vida abastada, né, no pós-morte ele estaria sofrendo, né? Outra coisa também é que só tem um no Hades, né? Só o rico está no Hades, né? O Lázaro estaria junto de Abraão, como se fosse um lugar diferente, como se fosse um lugar que não fosse de sofrimento, né? Como se o Hades fosse sofrimento e junto de Abraão não fosse sofrimento. Algumas pessoas dizem que é o mesmo lugar, só que dividido em partes, onde existia uma parte para os justos, né? Uma parte para os ímpios, fica um pouco de filosofia grega aí de Campos Elíseos. Enfim, no contexto original não se tem isso, né? Então, outra coisa também é que tanto o Lázaro quanto o rico e próprio Abraão também, que já tinha morrido, né? Eles estão ali conscientes, conversando, contraria totalmente o que a gente leu lá em Eclesiastes 9:10. Então, outra coisa também que é problemática, né? Abraão, o patriarca, ele consegue acompanhar a vida de seus descendentes na terra, porque Abraão fala, olha, eles têm Moisés e os profetas. Olha, Moisés é muito posterior a Abraão, né? Então significa que no pós-morte, né, os mortos conseguiriam acompanhar a vida das pessoas na Terra. Então, olha quantas doutrinas podem ser surgidas a partir de uma interpretação fora do contexto original, né? Então, outra coisa também que é problemática é a gente ver que essas pessoas, o rico, né, ele foi condenado muito antes do julgamento. Ele já estava sofrendo, né, em chamas, se eu não me engano, né, muito antes de ser julgado. Ele acabou de morrer e já está sofrendo em chamas simplesmente porque foi rico, né? Qual seria a interpretação de fato dessa parábola, né? Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que o rico chama Abraão de pai, né? Então, isso nos dá uma pista muito boa, né? Outra pista também é que Abraão fala o seguinte, né? Olha, se você ressuscitar e for contar para os seus irmãos não virem para esse lugar de tormento, né? Não vai adiantar, porque eles não vão acreditar mesmo se o morto ressuscitar. Para mim, ele já está fazendo uma alusão ali à ressurreição de Yeshua, né? Ou seja, Yeshua vai ressuscitar, né? E mesmo assim muitos não vão crer que ele é o Messias, não vai crer que ele é o Redentor. Então, se ele não acreditar na Torá e nos profetas, né? Moisés e os profetas, eles não vão acreditar, mesmo que um morto ressuscite, né? Então, para mim, com essa leitura, o rico ele simboliza um judeu arrogante, um judeu que acredita que, pelo simples fato de ser um descendente de Abraão, ele tem direito a tudo, ele não precisa se esforçar para conseguir a aprovação do Eterno, para conseguir o reino de Deus, para conseguir esse lugar no Bolão Rabá, para conseguir direito à ressurreição
dos mortos, né? Lázaro já seria um gentil quebrantado, um gentil que está distante, que está afastado, que não conhece nada de Torá, não conhece nada sobre as leis de Israel, mas ele tem um desejo de ser fiel ao Eterno, tem um desejo de conhecer, ele gostaria de conhecer, né? E as riquezas simbolizam justamente essa Torá, né? Simboliza esse conhecimento do Eterno que o rico tinha bastante, né? O gentil queria apenas as migalhas, né? Semelhante àquela história que aconteceu sobre a mulher samaritana, né? Que ela pede para Yeshua ajudar e Yeshua fala o seguinte: olha, eu preciso primeiro ajudar os da casa de Israel. Aí a samaritana fala assim: mas os cachorrinhos comem pelo menos das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então, essas migalhas, esse alimento, seria isso, seria o poder de Deus, o reino de Deus, né? A Torá e os efeitos de Deus ali sobre o povo de Israel. Israel recebeu muitos privilégios por ser o filho primogênito, né? Então o judeu ele recebeu tudo, né? Saulo de Tarso fala sobre isso lá em Romanos 9, 4, 5, né? E a quem mais é dado, mais é cobrado. Então, o que quer dizer de fato, né, a parábola do rico e do Lázaro? Yeshua apenas queria combater a ideia de que um judeu, ou seja, sangue judaico, por ser filho legítimo de Abraão, não precisaria se esforçar para receber a misericórdia do Eterno. Não é verdade, né? Muito pelo contrário, a quem mais é dado, mais é cobrado. Então, se a você foi revelado os mistérios do Eterno, você deve se esforçar mais ainda, deve ser fiel mais ainda do que a quem não foi revelado, né? E os gentios não estão perdidos ou não vão ser vão ser desprezados, né? Simplesmente pelo fato de não terem tanto conhecimento assim, de não terem tanto essa revelação, todo esse contexto original, né? Eles não vão ser perdidos por causa disso, né? Muito pelo contrário, né? Os gentios vão ser abraçados, vão ser acolhidos, e muitos gentios sentarão na mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó, né? Com os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, enquanto muitos judeus vão estar afastados, né? Não vão ter esse privilégio justamente por causa dessa arrogância. Então, esse é o sentido da parábola do rico e do Lázaro, segundo a minha leitura, segundo a minha interpretação, né? Todos podem alcançar a misericórdia do Eterno, independente de ser judeu ou de ser gentil, basta se esforçar. Não se pode ter certeza do real significado dessa parábola, porque o próprio Yeshua ele não interpreta essa parábola. Mas se pode ter certeza de que ela não é literal e não fala sobre o pós-morte, porque isso contraria a Torá, contraria a lógica, contraria todos os versos das nossas escrituras, né? Mas existem outras correntes de pensamento, e como aqui no canal eu sempre trago uma corrente alinhada com o contexto original e as teologias judaico e cristã, né? Então vou trazer aqui outras correntes de pensamento. Existem aquelas pessoas que acreditam que Yeshua é um revolucionário, né? Ele não veio para fazer só isso, ele não veio para poder sofrer, para conquistar o direito à ressurreição dos mortos, né? Ele veio para instaurar uma nova religião, né? Já tem gente que acredita que ele não veio restaurar uma nova religião, veio restaurar a verdadeira religião, mas essa verdadeira religião não é a continuação da religião dos profetas, né? Não é a mesma religião dos profetas, não é o judaísmo, é como se fosse outra religião, né? Já tem gente que acredita que realmente, de fato, Yeshua precisava criar uma nova religião, né? E utiliza até alguns versos para afirmar isso, né? Dizer uma nova aliança, uma nova religião. Mas se você for ver no contexto original, né? Essa nova aliança, o que foi interpretado como nova religião seria as mesmas leis, a mesma religião, de vez de ser escrita em pedras, escrita agora no coração. Então não seria nada de diferente. Isso quem diz é o próprio texto, né? Então, qual o contexto histórico, né? Qual é a minha corrente de interpretação sobre isso? Para mim, Yeshua foi fiel em tudo o que está na Torá, né? As próprias palavras dele, as próprias palavras dos discípulos dele afirmam isso, né? Então, Yeshua veio restaurar. Ele não veio mudar, ele não veio inovar, né? Ele veio restaurar o que se foi perdido, como fala lá o profeta Jeremias, o profeta Irmiarro, né? Renova os nossos dias como antes. Esse é o contexto judaico, esse é o contexto original. Não é de buscar algo novo, e sim renovar os dias como antes. O retorno ao Éden, né? Por isso que é a teoria da redenção, né? Yeshua ele viveu a Torá, ele viveu o judaísmo de forma plena, sem ter acusações verídicas dos seus inimigos. Isso é uma prova para mim que é muito clara, né? Os próprios inimigos de Yeshua não conseguiram comprovar que Yeshua era um falso judeu, ou que Yeshua descumpriu alguma coisa do judaísmo, ou que Yeshua falhou em alguma coisa sobre a Torá, né? E qual é a minha conclusão de tudo isso, né? A minha conclusão é que da semente da mulher, da Zará, né? Mulher não tem semente, não é isso? Mas no nível sod, né, do nível de segredo ali, utilizando o pardês, utilizando a exegese judaica, né, a gente vê que
quando o Eterno diz que da semente da mulher nascerá um varão, né? Nascerá o Mashiach, né? Ele está querendo dizer que ele não será filho literalmente da mulher, né? Mas a mulher será utilizada ali como a terra foi usada para gerar Adão, né? Então a mulher vai ser essa barriga de aluguel onde Mashiach vai crescer, vai se formar, né? E vai conceber, né? Por isso que o texto lá do profeta Isaías fala que a moça, né, Halma, né, vai conceber. Mas a moça pode ser uma moça que não seja virgem. No contexto original, não, né? No contexto original, a moça é uma moça que, embora esteja em idade de casar, ela ainda não casou. Tanto é que na Septuaginta, né, os 70 sábios, eles traduziram Halma, né, embora Halma não seja Betulá, mas eles traduziram Halma como se fosse virgem, utilizando a palavra grega correspondente muito antes de Yeshua vir, né? Mas o judaísmo rabínico ele tenta combater a figura de Yeshua. Então, interpretações que são anteriores a Yeshua começam a ter um sentido diferente depois da Era Comum, né? Então, Mashiach ele precisava não ser mortal, assim como Adão não era mortal antes do pecado, né? Por isso que ele foi chamado de o segundo Adão. Por isso que a morte não tinha poder legal sobre ele. Você pode acompanhar nas referências quando o próprio Yeshua fala sobre isso, né? E o Eterno, pela sua justiça, ele não podia fazer aquilo que ele quer fazer sem ter uma fundamentação, sem ter uma legalidade para isso, porque o Eterno ele respeita as próprias leis que ele cria. Então, só com a quebra do contrato da morte conquista-se o direito da ressurreição dos mortos, né? Então, no tempo determinado pelo Eterno, o Éden retornará, né? Mashiach volta, né? Yeshua retorna e cumpre as partes das profecias sobre o Messias vitorioso. Mas antes dele cumprir essas partes de Messias vitorioso, ele precisa garantir a ressurreição dos mortos, ele precisa cumprir essa parte de Messias sofredor para conquistar esse direito. Essa é a minha teoria da redenção. E você, o que achou dessa informação? Comenta aqui embaixo, né? Se você achou interessante, você compartilha essa informação. Se inscreve no canal aqui, deixa o like, isso ajuda bastante a gente. Aqui tem o QR Code do meu site, né, para você ser direcionado a vários estudos, vários artigos, onde eu publico lá. Até o próximo vídeo e que o Eterno seja conosco sempre.